E agora nós estamos recebendo o deputado federal Roberto de Lucena para falarmos sobre Brasília, eleições, quem ganha, quem perde com essa mudança aí, com essa abertura da janela partidária, o que o Supremo tem feito, né? Essa relação Supremo-Câmara. Deputado, muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia, amigos. Que prazer estar com vocês. Bom, Zezé, vai lá você. Bom, deputado, assim, na lata, o senhor fica no Podemos ou o senhor está aí pensando em alguma coisa diferente no Podemos? Zezé, na lata, logo assim. Bom dia. Você também, querida. Zezé, eu estou conversando no Podemos com a abertura da janela para a mudança partidária. Nesse momento é o momento que a gente tem que discutir os projetos, né? E o Podemos tem um projeto para o país que é representado e capitaneado pelo Moro e em São Paulo pelo Arthur Duval, Mamãe Falei. Então nós estamos discutindo para ver a possibilidade de nós estarmos nesse projeto. O meu primeiro movimento é um movimento de permanecer no Podemos, porém, evidentemente, as discussões estão acontecendo. Na próxima semana eu vou ter claro quais são os movimentos, o que deverá acontecer ou não, e se eu posso estar alinhado com esse projeto que o Podemos hoje está oferecendo para São Paulo e para o Brasil. Se o senhor fosse mudar de partido, qual partido o senhor vislumbraria como possível de ter uma coerência com aquilo que o senhor pensa? Olha, evidentemente esse momento no Congresso, que são 513 deputados, e eu acredito que todos os deputados são consultados, são sondados, recebem convites. Agora, se eu não estiver no Podemos, se eu não conseguir me alinhar com esse projeto que o Podemos está oferecendo para São Paulo e para o Brasil, será um partido de centro ou centro-direita, um partido identificado com o trabalho que nós desenvolvemos no Congresso, com as pautas que nós defendemos nesses 12 anos. Então nós temos conversado com vários, claro, todos têm conversado com todos. Eu, sem nenhuma precipitação, quero primeiro esgotar no Podemos a nossa conversa, o nosso diálogo, e depois estar definindo essas possibilidades. Deputado, o senhor concorda com a candidatura do Sérgio Moro ou o senhor está naquela ala do Podemos que gostaria que não tivesse um candidato à presidência e que houvesse aí uma disputa, uma distribuição de fundo eleitoral para se fazer o maior número de deputados possível? Veja, Zé, a questão da candidatura majoritária, eu vejo até que nem é essa a grande questão. O fundo eleitoral, evidentemente, uma parte dele deverá ser usada para as candidaturas majoritárias. Isso já estava previsto pela direção do partido, antes, inclusive, de se ter nos quadros do Podemos o juiz Moro, pré-candidato à presidência da República. Agora, eu entendo que o Podemos, assim como todos os partidos, neste momento estão focados em priorizar as candidaturas a deputado federal, porque, inclusive, disso depende o espaço político, o espaço de influência que se tem na próxima legislatura no Congresso e no cenário político nacional. Isso também implica no fundo partidário, implica no fundo eleitoral, portanto, na estrutura que o partido terá para fazer a sua
militância política, a sua atuação política. Então, eu entendo sempre que a eleição dos deputados, nessa configuração que nós temos, é uma prioridade para o partido. Agora, deputado, semana passada nós entrevistamos aqui a diretora do Instituto Milênio, que fez um estudo sobre a distribuição do fundo eleitoral, que apontou aí, vamos assim dizer, algumas disparidades na distribuição da verba do fundo eleitoral, priorizando alguns partidos e caciques, né, desses partidos. Ou seja, os candidatos com maior possibilidade de serem eleitos são os que receberam maior verba. E também o Instituto Milênio apresentou uma pesquisa de opinião em que mais de 70% dos brasileiros são contrários a essa ampliação do valor do fundo eleitoral, que passaria de 2 bilhões para quase 5 bilhões. Qual que é a opinião do senhor em relação a esse financiamento público de campanha e por que o Congresso está tão descolado da opinião pública quando se fala em financiamento de campanha e esse dinheiro para o fundo eleitoral? Bom, eu quero dividir a minha exposição em duas partes. Primeiro, falar sobre o fundo partidário e o fundo em segundo lugar, o fundo eleitoral. O fundo partidário é o recurso que o partido recebe para poder fazer a sua atuação política, desenvolver a sua atuação política, e recebe todos os anos, ao longo do ano, independentemente de um calendário eleitoral. Eu sou contra esse fundo partidário. Eu tenho um projeto de lei, me parece que de 2017, que extingue o fundo partidário, porque eu acho uma aberração. Você, por exemplo, e eu, com o nosso imposto, nós contribuímos com a manutenção de todos os partidos políticos, inclusive aqueles que não nos representam, aqueles que defendem coisas que você é contrária e aqueles que defendem coisas que eu sou contrário, agendas que eu sou contrário. Eu entendo que o fundo partidário deva ser extinto e os partidos políticos todos devam ser mantidos pela contribuição voluntária dos seus filiados. Então, eu vou, como filiado, participar da manutenção do partido, que representa a minha visão de mundo e através do qual eu exerço a minha cidadania e faço política. Isso aconteceria com todos os partidos. Então, o fundo partidário eu sou completamente contra. O fundo eleitoral, ele é o quê? É o financiamento público para o exercício da democracia. Eu lutei contra esse financiamento integralmente público. Eu entendo que o ideal é que o financiamento das campanhas seja um financiamento misto. E por que misto e não apenas privado? Porque se no modelo do financiamento privado você tem uma condição de desigualdade dos candidatos, favorecendo os candidatos que são empresários ou que representam indústrias ou segmentos que têm interesses, que façam seus lobbies ou que tenham muita estrutura. Agora, você deixa de fora a representação eminentemente social, os líderes comunitários, lideranças sociais e aqueles que representam segmentos. Por isso, o modelo de financiamento misto, ele é um modelo interessante, não apenas público. No entanto, o aumento do fundo de 2,4,5 para quase 5 bilhões é um tapa na cara da sociedade. É um desrespeito flagroso, é uma amnésia, é uma loucura, é uma esquizofrenia do Congresso ter aprovado esse aumento no momento em que nós estamos vivendo a duras penas ainda as consequências potencializadas da pandemia em relação à nossa crise econômica que já existia antes da pandemia. São 19 milhões de brasileiros passando fome, 110 milhões de brasileiros com algum nível de insegurança alimentar,
são 14 milhões quase de desempregados, e no momento como esse o Congresso teria que fazer o contrário, cortar na própria carne. Bom, deputado, quando o senhor fala, né, que isso financia a democracia, o fundo eleitoral, um dos pontos destacados nessa pesquisa do Instituto aí do Milênio foi que o fundo público veio com essa proposta, mas na verdade hoje, com esse fundo na mão dos caciques, eles podendo distribuir o que eles querem para quem eles querem, o que tem se visto é que, por exemplo, deputados que já têm mandatos recebem 1 milhão e aqueles que pleiteiam a vaga recebem 100 mil. Então isso acaba sendo perpetuar no poder aqueles que já estão no poder, né? E nem de longe contribuindo para o fortalecimento da democracia. Como é que o senhor vê essa colocação do Instituto Milênio? Zezé, o problema não está no fundo eleitoral nessa perspectiva. Eu repito, eu defendo um fundo misto e não eminentemente e completamente público. Mas o problema é que, junto com a aprovação desse dispositivo, nós não fizemos uma reforma dos partidos. O Congresso Nacional deveria ter deliberado sobre transformar os partidos em organizações mais transparentes e mais democráticas, de forma que a chapa fosse votada, ela fosse aprovada efetivamente pelos filiados do partido, pelos delegados do partido, de forma que o fundo eleitoral pudesse passar também por esse crivo de delegados que representam os filiados, que tenham sido eleitos, escolhidos pelos filiados para essa função junto com a executiva do partido. Então nós apenas aprovamos, nós o Congresso, né? Apenas aprovamos o fundo eleitoral, o fundão eleitoral, sem mexer na estrutura partidária. Aí é que eu vejo o problema. Há possibilidade um dia... Uma democracia interna e mais transparência na destinação dos recursos. A possibilidade dessa reforma partidária vir a ser feita, o que a gente vê? A gente percebe que em alguns momentos da história, né, alguns projetos assim que questionam a estrutura vigente, que geralmente é a coisa, deixa lá solto, vamos manter assim tudo como tá, porque nós estamos bem, quem manda tá bem, né? A gente vê que em alguns momentos projetos que podem organizar isso daí, eles acabam entrando na pauta. Não necessariamente acabam saindo melhores, como foi o caso do projeto do senhor. Saiu um horror, né? Então, eu pergunto, o senhor vislumbra a possibilidade de uma reforma partidária? O que é necessário para que essa reforma seja feita? E fala um pouquinho do projeto, senhor, porque eu acho que nunca é demais falar daquele projeto, do que o senhor pedia e o que esse projeto virou. Então, você está falando sobre a atualização da lei de improbidade administrativa. Isso. É isso, né? Então, nós, em discussão com a sociedade e com o apoio de um grupo de notáveis, de juristas, liderados pelo ministro Campbell, oferecemos ao Congresso Nacional uma minuta e um projeto de lei que tinha como objetivo atualizar a lei da improbidade administrativa, corrigir algumas distorções, modular a aplicação de penas, das penas, enfim, era um projeto que atualizava a lei de improbidade administrativa. Agora, houve um trabalho intenso para que a atualização da lei da improbidade se transformasse em flexibilização da lei de improbidade. Eu aqui não quero pessoalizar nem fulanizar os atores que estiveram pilotando
essa manobra maléfica para o país. Mas, infelizmente, nós fomos atropelados no processo, e eu quero repetir aqui, até em nome do meu compromisso com a transparência, com a moralidade no trato com a coisa pública, que eu fui na história do parlamento, desde o Império, o segundo deputado que votou contra o seu próprio projeto. Eu votei contra o substitutivo, que foi o texto final, por entender exatamente isso, que ele flexibilizou a lei de improbidade, enfraquecendo a legislação de combate à corrupção no país. Embora tenha sido, como você disse, uma proposta bem feita, bem pensada, amadurecida, tecnicamente adequada, o resultado que saiu foi uma flexibilização à lei de improbidade administrativa. E eu não vejo hoje, na atual configuração do parlamento, eu não vejo, primeiro, que nós tenhamos ambiente para isso, é um ano eleitoral. E os deputados têm a expectativa de receberem, evidentemente, participação do fundo eleitoral. Hoje, ninguém questionaria a estrutura interna, a organização partidária e a maneira de distribuição dos recursos partidários. Mas vamos insistir para que a próxima legislatura, se Deus quiser, nós teremos um número maior de parlamentares comprometidos com esta causa, com essa agenda da transparência, da correção, do combate à corrupção, e permita Deus, nós possamos trazer de novo esse tema à tona, colocá-lo sobre a mesa e fazer uma nova discussão com o Congresso. Deputado, nós estamos entrevistando o deputado Roberto de Lucena, do Podemos, e eu tenho uma pergunta do nosso ouvinte, o Digão Celim. Ele diz que o senhor votou a favor do impeachment da presidente Dilma. E visto que a CPI da época chegou à conclusão de que não houve as tais pedaladas fiscais, o deputado acredita que houve uma espécie de golpe ou ele defende a sua posição? Se defende a sua posição, ele poderia nos explicar em que ele se baseia? Claro. Digam, primeiro, que nós não tivemos uma CPI da situação colocada e nós não tivemos esta conclusão à época. O que aconteceu em relação ao impeachment da presidente Dilma, que na verdade a Câmara não votou impeachment, a Câmara votou a abertura do processo. O impeachment é votado no Senado Federal. A Câmara autorizou que o processo, que ela fosse afastada e que ela pudesse, então, ao Senado, através do Congresso, responder os questionamentos apresentados, as dúvidas apresentadas. Mas não havia apenas um componente técnico sendo analisado ali, que eram as pedaladas fiscais, que existe uma divergência em relação à existência ou não destas pedaladas. Mas havia um componente político, e nós tínhamos as ruas pedindo o afastamento da presidente Dilma, nós tínhamos, naquele momento, uma situação de desgoverno absoluto. Chegamos a 2 dígitos de inflação, a 13 milhões de desempregados. Então, veja, inclusive hoje, quando eu digo que nós temos 13, quase 14 milhões de desempregados, não se pode atribuir isso nem à pandemia, nem ao atual governo. Já é uma herança que veio dos governos anteriores, sobretudo deste governo da presidente Dilma. Nós tínhamos um ambiente de corrupção generalizada no governo, sistematizada, escancarado aos olhos do Brasil. Nós tínhamos naquele momento o caso da refinaria de Pasadena, nós tínhamos naquele momento casos que estavam vindo à tona de investimentos que
estavam sendo feitos do nosso dinheiro, através do BNDES, construindo estruturas e infraestrutura fora do país, e beneficiando grupos que não correspondiam ao interesse coletivo, ao interesse da sociedade. Então, os motivos, eles eram motivos, eram componentes políticos, haviam diversas variáveis a serem consideradas. Se o tempo voltasse atrás, se nós tivéssemos como voltar o tempo, e eu voltasse àquele 17 de abril, que eu votei favoravelmente ao afastamento dela e à apuração das questões que estavam sendo colocadas, eu votaria exatamente como votei naquele momento. Não entendo que tenha havido um golpe contra a presidente Dilma, contra o seu governo. Eu entendo que havia no Brasil uma situação muito delicada de desmantelamento, de derretimento do governo, de desidratação da autoridade presidencial, de falta de liderança e todos esses outros componentes que eu estou colocando para você, não apenas o componente técnico que foi a pedalada fiscal. Qual é a tua, eu vou passar já para Zezé, mas qual que é a tua avaliação do governo Bolsonaro, e o senhor acredita que o Brasil vai sair desse fla-flu Bolsonaro-Lula para as eleições de 2022? Rosê, eu acho, nesse momento pelo menos, nós estamos diante de um Brasil polarizado. Eu entendo que seria absolutamente positivo para o Brasil que nós tivéssemos aí uma terceira via colocada à disposição da sociedade, com consistência e que tivesse viabilidade. Nós temos bons nomes colocados, temos inclusive neste momento a possibilidade de mais um nome que, se for colocado, na minha opinião, ele vai convulsionar um pouco esse ambiente político, que é Eduardo Leite, um jovem muito interessante, com aprovação, um nível de aprovação altíssimo no Rio Grande do Sul, saiu do governo municipal de Pelotas com uma aprovação muito importante, tem um grande carisma, é muito preparado, muito qualificado. Eu entendo que é um nome que poderia tumultuar bastante esse tabuleiro, né? Tem discurso, tem consistência, tem preparo. E os nomes que nós temos colocados são nomes muito bons, cada um deles representando um projeto para o país, uma proposta interessante, mas hoje eu não vejo, neste momento pelo menos, o que eu estou falando a você é a fotografia do momento. Eu não vejo hoje um Brasil que tenha uma disputa eleitoral efetiva fora desta polaridade que nós temos colocado entre Lula e Bolsonaro. Bom, deputado, apesar da sua resposta, eu vou manter a minha pergunta aqui. O PP é um partido que o senhor considera para migrar? E qual que é a expectativa de crescimento do PP que o senhor tem, já que agora o presidente Bolsonaro está lá? Por que PP? O PL. É o PL? PL. Do Bolsonaro é PL. Ai, gente, PL. Desculpa então, PL. Não. Desculpa aí. Zezé, imagina, PP também está com Bolsonaro, PL está e é o partido pelo qual ele disputa. O PP é do Arthur Lira, é do chefe de governo e tudo Nogueira, mais. Exatamente. É que o PL, nessa janela partidária, é o partido que estão prevendo que deve receber maior número de deputados. Eles estão estimando receber 36, o partido hoje tem 42. Quem deve perder mais é a União Brasil. Já o Luciano Bivar disse assim, podemos perder agora, mas estimamos que vamos eleger 70 deputados. Vamos Enfim, ver. Mas eles DEM e PSL juntos. Vamos ver. Bom, o Partido Liberal é um grande partido. O Valdemar Costa Neto, ele é
um presidente focado, é um líder muito forte, e ele é da minha região. Ele é lá do Alto Tietê, da cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Eu estou avaliando, né? Eu não vou dizer a vocês que não existe a possibilidade de que eu esteja no PL, mas não seria hoje para mim. Primeiro, eu estou fazendo um movimento, o meu primeiro movimento é para esgotar a conversa no Podemos, o diálogo no Podemos, e, se for possível, alinhar com o projeto que o Podemos pretende apresentar ao país. Não sendo isso, claro que o PL é um grande partido, seria uma grande oportunidade, mas não seria a minha primeira opção. Tá ok. Deputado, o senhor não falou o que o senhor acha do governo do Bolsonaro, já que se existe essa possibilidade de o senhor ir para o PL, provavelmente o senhor aprova o governo dele, é isso? Rosinha, eu não disse que vou para o PL. Não, a possibilidade, eu falei, possibilidade. E o senhor disse que não seria nem a primeira opção. Exatamente. Agora, o governo, ele tem as suas virtudes e ele tem os seus problemas. Eu não consigo dar ao governo nota 10. Não consigo dar ao governo nota 10. Eu entendo que nós precisemos, na análise do desempenho do governo, analisar diversas variáveis, vários aspectos. Um deles é a herança que este governo recebe em 2019, quando começa o governo propriamente dito, depois do período de transição, a pandemia que se instala, trazendo forte impacto econômico e social em 2020. Eu entendo até que quando nós terminamos 2019, nós tínhamos boas perspectivas, nós tínhamos feito a reforma da Previdência. Eu disse a vocês, e disse na tribuna, e disse conversando com diversos órgãos, que entendia que a reforma da Previdência sozinha não resolveria o problema, como não resolveu. Nós precisamos avançar em reformas estruturantes, como, por exemplo, a reforma tributária. Precisamos da reforma administrativa, tornar o Estado mais leve, tornar o Estado menos oneroso, mais ágil, diminuir o tamanho do Estado, não até o Estado mínimo, mas ao Estado necessário, e fazê-lo menos custoso, de forma que no futuro nós possamos, inclusive, trabalhar a possibilidade de baixarmos essa carga tributária que hoje consome 5 meses quase de cada trabalhador brasileiro. Agora, entendo que o governo acertou em várias áreas, mas o governo comunica mal. Por exemplo, o enfrentamento à pandemia. O presidente Bolsonaro é o chefe do governo que investiu mais de 20 bilhões de reais com a autorização do Congresso Nacional no desenvolvimento de vacinas e na aquisição de vacinas. Foram quase 500 milhões de doses de vacinas compradas e pagas pelo governo, que não tem nenhum bônus político pelas posturas e pelas declarações do presidente Bolsonaro, mas que chefia o governo, que permitiu que nenhum brasileiro morresse pela falta da vacina desde a aprovação das vacinas. Mas eu acho, deputado, que o Bolsonaro pode ter investido, mas a fala dele sempre foi antivacina, né? Exato. Então, ele acaba não tendo o bônus do resultado positivo para a população brasileira que o seu governo produziu. Além disso, nós estamos em testes, em terceiro nível, da vacina nacional. Dentro de poucos meses nós teremos uma vacina totalmente nacional, que tem uma tecnologia mais aperfeiçoada, mais bem elaborada do que a das vacinas disponíveis, que custará muito menos do que todas as vacinas que nós temos disponível no mercado. E o Brasil será autossuficiente, ele terá autonomia em relação à vacina contra o coronavírus, com a condição de imunizar a pessoa que a recebe contra 5 variáveis do coronavírus. Nós teremos, inclusive, a condição
de exportarmos a vacina para o mundo. Isso não é dito, isso não chega à população. Assim como não chega o fato de que nós temos, nesse momento, 3 unidades avançadas de centro de pesquisa na Amazônia, que possibilitarão nos próximos anos, 3, 4 anos, que o Brasil não fique dependente da China, da Índia e outros países dos insumos necessários para a nossa indústria farmacêutica. Hoje, 90%, 95% dos insumos que nós precisamos para a nossa indústria farmacêutica, ela vem da Índia ou da China. E nós teremos, então, como fruto do esforço e do investimento desse governo, autonomia, praticamente em 90% de todo o insumo necessário. Tá certo. Agora, o governo comunica muito mal. Tá certo, deputado. Olha, muito obrigada pela sua disponibilidade em atender aqui os nossos ouvintes. E vamos lutar aí para ver se esse país melhora, né, nesse ano, já que nós teremos eleições em 2022. Muito obrigada, deputado. O Rose e Zezé, eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram desse bate-papo e quero, através de vocês, mandar um grande abraço para toda a população da região metropolitana de Campinas e todos os nossos amigos que estão acompanhando aqui essa nossa conversa. Muito obrigado, que Deus nos ajude, né? Que Deus abençoe o Brasil.